Suelen Mascaro. Uau! O russo Dostoiévski, meus caros, dizia que todo o sofrimento vem da incompreensão. Há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de realizar o grande sonho da minha vida. Eu queria praticar todos os esportes radicais possíveis na longínqua Nova Zelândia, lá pertinho da Austrália. Isso porque, como as atividades que eu ia fazer elas eram um tanto quanto arriscadas, me pareceu prudente ir para a capital mundial dos esportes radicais para aumentar a minha chance de sobrevivência. Bom, depois de ter feito rafting, rapel em caverna, ter feito uma travessia de 8 horas pelo caminho de vulcões ativos, saltado de asa delta, paraquedas, bungee jump e ter até pilotado eu mesma um avião de acrobacias, foi realmente incrível. Eu lembro um dia de estar caminhando numa praia muito serena, acreditem, pensando, porque naquele momento eu era a personificação da gratidão. E eu lembro ali, naquele momento, de agradecer ao divino por ter tido a chance de viver aquilo tudo. E eu emanei ao universo quanto eu queria colaborar de alguma forma para que o máximo de pessoas pudesse também realizar os seus sonhos. Eu me senti um pouco em dívida. Eu queria mesmo proliferar aquela sensação e queria que o mundo inteiro pudesse sentir aquilo que eu estava sentindo. E aí eu voltei para o Brasil, para o meu trabalho, tirei minha carteira da OAB e aquilo não fazia o menor sentido. Eu não via sentido naquela jornada, eu não me conectava com aquela realidade, eu realmente sofria com aquilo, eu estava bem incomodada. E eu entendi que eu precisava muito recalcular a minha rota. Aí, passados alguns anos, me foi concedida uma licença sem remuneração no trabalho, e aí, claro, fui realizar outro grande sonho. Comprei um bilhete só de ida e embarquei sozinha para uma aventura espetacular do que se configuraram 9 meses pela Europa. Entre países da Europa Ocidental, Leste Europeu e Escandinávia, sendo Marrocos a minha única investida em território africano, eu vivi incontáveis, extraordinários momentos e que revelaram o que seriam os pontos altos daquela viagem. Isso porque até então, sempre que eu viajava, eu buscava viver alguma experiência diferente. Por exemplo, quando eu fui para a Islândia caçar a aurora boreal. Tá? Meio nonsense, talvez, mas eu precisava muito viver as coisas pela primeira vez. Eu amo e eu sempre amei o desconhecido. O que eu percebi é que eu não precisava ir tão longe para experimentar isso. Ao longo desses 9 meses, eu usei mais de uma dezena de vezes uma plataforma de hospedagem colaborativa online chamada Couchsurfing. Não sei se vocês já ouviram falar. Nela, as pessoas oferecem as suas casas para hospedar os viajantes sem qualquer vínculo financeiro. Então, elas oferecem o que elas têm. Pode ser um quarto, uma cama, um colchão, um sofá, que seja. Daí o nome, Couchsurfing. Então, essas pessoas permitem que outros surfem em seus sofás enquanto eles estão na estrada. E essas pessoas fazem isso porque, de modo geral, ou elas já estiveram, ou elas estarão na estrada também. Então, elas entendem as demandas, as expectativas e as curiosidades, talvez, das pessoas que estão viajando. E os anfitriões que me receberam ao longo da vida, eles foram algumas das pessoas mais fascinantes que eu já conheci. E isso sempre foi muito claro para mim. Mas todas as vezes que eu falava sobre isso com alguém próximo a mim, aqui no Brasil, por exemplo, a abordagem era inevitavelmente a mesma. Ah, mas Suelen, você vai ficar hospedada na casa de um estranho? Estranho? Gente, vamos lá, estranho é para mim aquela coisa que a gente absolutamente não compreende, tipo um alienígena. Ele é um estranho. Aquelas pessoas, elas são só desconhecidas e, por hora, porque depois de conversar alguns minutos, elas já são por mim conhecidíssimas, se é que a gente já não vai sair dali amigos. E eu queria compartilhar com vocês 3 histórias que marcaram muito a minha vida nesse sentido. Então, o bielorrusso que me hospedou quando eu estava viajando pela Rússia, ele foi me encontrar na estação de metrô 6h10 da manhã. Eu tinha até chegado um pouco antes, ele até me encontraria antes, mas ele precisava que o metrô abrisse para ele ir ao meu encontro. Então foi o tempo da gente se encontrar, chegar na casa dele, tomar um café da manhã muito rápido. Ele me entregou a chave da casa dele e partiu apressado para o trabalho. A gente voltou a se encontrar de noite, quando ele me ofereceu a cama dele para eu dormir, alegando que era essa a hospitalidade russa. E ele próprio dormiu num saco de dormir assim no cantinho do cômodo. O Vitaly, um sujeito capaz de tratar a guerra como algo que faz parte. Afinal de contas, ele foi sempre submetido à cultura da Rússia e da Bielorrússia, que é o seu país natal.
Mas ele foi, sem sombra de dúvidas, um dos sujeitos mais amáveis que eu já conheci. Vitali Spasiba. Teve um outro figuraça também, um polonês, ele morava em Amsterdã. Ele simplesmente se esqueceu que nos dias que ele tinha combinado comigo de me hospedar, ele não ia estar lá. Ele ia estar no casamento de um amigo na Polônia. Mas o Jukas não ia me deixar na mão, não. A pedido dele, eu antecipei em uma noite a minha chegada em Amsterdã. Ele foi me encontrar na estação de trem à noite, a gente já voltou conversando um pouco. Chegou na casa dele, dormiu, no dia seguinte de manhã ele já foi para a Polônia. E deixou a casa dele aos meus cuidados pelos próximos 4 dias em que ele nem no país estaria. Jukas, dziękuję. E também, quando eu cheguei no Marrocos, meu anfitrião, Abdila, foi me buscar no aeroporto. Seja, que gentileza é pressuposto, né? Aí ele foi me buscar no aeroporto, a gente já veio conversando, e assim que eu pude, eu apresentei para ele o meu itinerário. Que ele aprovou, mas disse que podia ficar melhor. Ele tinha certa flexibilidade na empresa familiar onde ele trabalhava, que para minha sorte era de turismo, e ele me sugeriu que a gente, então, ao invés de fazer o que eu tinha sugerido, fizéssemos uma viagem de carro pelo país, porque ele poderia me mostrar mais lugares ainda mais interessantes. E a gente foi, então, visitar uns familiares dele que moram no meio da Cordilheira Atlas. A gente estava, então, um dia de carro, atravessando aquela cordilheira, aquelas estradas intermináveis e super sinuosas, quando, de repente, ele parou o carro e foi trocar umas palavras com um homem que estava ninando uma criança. Bom, eles estavam falando em russo, então, em árabe, então eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Fiquei ali esperando. Daqui a pouco ele voltou, aquele homem super sorridente entrou, e ao invés de voltar com o bebê, voltou com uma mesinha de apoio, colocou ali, depois com uma bandeja, com um pão árabe, uma porção de azeite e o fantástico chá de hortelã. Tradicionalíssimos, porque não tem uma casa no Marrocos que não os prepare diariamente. Bom, eu, forasteira, olhei aquilo, achei de uma presteza e gentileza ímpares. Perguntei a Abdila, de onde vocês se conhecem? Aí ele falou, a gente não se conhece, a gente se conhece aqui. Eles nem se conheciam. Bom, eu não entendia nada e a Abdila não entendia o que eu não entendia. Mas, de qualquer maneira, ele me disse com a maior naturalidade que nas montanhas, qualquer pessoa teria o maior prazer em compartilhar o seu alimento. Porque, afinal de contas, eles moram e sempre moraram em áreas muito remotas. Eles entendem perfeitamente a dor da privação. Abdila, shukran. Bom, que desprendimento, né? Que liberalidade desses milhões de anfitriões espalhados pelo mundo, que se colocam no lugar dos seus semelhantes que estão só de passagem, que os acolhem, que os apoiam, mas que também se mantêm sempre interessados em explorar o mundo através das lentes desses viajantes que eles estão hospedando. Porque, afinal de contas, é através desse exercício que a gente tem a oportunidade de entender quais são os filtros que a gente aplica, muitas das vezes inconscientemente, sobre a realidade que nos cerca. E é justamente a consciência dessa interdependência, é a riqueza intrínseca, a troca, a pluralidade, é isso que me fascina. E aí, naturalmente, o fator humano se transformou a maior preciosidade da minha viagem. Eu percebi que o singular e extraordinário que eu busco, quando eu viajo para as áreas mais remotas do planeta, são verdadeiramente encontrados na vastidão da alma humana. Isso porque cada um de nós aqui carrega um mundo próprio. E esse mundo, ele é tão potencialmente interessante e envolvente quanto qualquer lugar que eu já tenha visitado. E aí isso me retomou, mais do que nunca, aquela sensação de que eu tinha que devolver alguma coisa para o universo. E eu queria muito que o mundo pudesse sentir aquela mesma paz de espírito que eu tinha sentido quando eu estava lá na Nova Zelândia. Spinoza dizia, quem tudo compreende, tudo perdoa. Era isso. Eu voltei para o Brasil pilhada, querendo colocar toda a minha energia para motivar, para empoderar as pessoas a protagonizarem a solução dos conflitos nos quais elas estivessem envolvidas. Eu me tornei, portanto, mediadora extrajudicial de conflitos. Eu sou uma facilitadora independente na busca de uma solução. Então, eu ajudo as pessoas que me procuram a desconstruir o impasse e eu as conduzo para uma co-construção de um possível consenso. E, infelizmente, mas na maioria absoluta dos casos, os conflitos interpessoais que a gente tem atualmente, eles são fruto de mal entendido, de ruídos na comunicação e consequência da absoluta falta de interesse que temos no mundo que o outro carrega consigo. É através da empatia,
através do desejo sincero de compreender a perspectiva do outro, que nós reduzimos as nossas diferenças e eliminamos o sofrimento gerado pela manutenção do conflito. Essas milhares de pessoas fantásticas que cruzaram meu caminho me provaram reiteradamente o seguinte: cada um de nós no mundo, nós somos todos essencialmente iguais, mas especialmente diferentes. De modo que cada indivíduo merece ter a oportunidade de nos apresentar o seu mundo particular. E essa viagem, meus caros amigos, eu garanto que ela sempre vale a pena. Muito obrigada. Obrigada.